Muito boa tarde, pessoal. Como todos estão? Hoje, terça-feira. Não, hoje já é quarta, né? Dia 14/8. Quarta-feira fria aqui em São Paulo, bastante frio, temperatura caiu bastante. Queria saber, antes de mais nada, como estão todos, se todos me ouvem. Som, imagem, como tá por aí, pessoal? Respondam no chat, por favor. Se todos me ouvem, se está tudo ok. Vamos lá. Pessoal, mercado hoje bastante direcional, índice caindo um pouco mais, dólar explodindo, rompeu lá os seus R$ 4 novamente, foi agora até agora há pouco no pregão estava acho que 4,05 já. Pessoal que tenta caçar topo ou caçar fundo tem que entender um pouco às vezes os dias de bastante direcionamento como está sendo, né? O índice totalmente para um lado, dólar para o outro. Ontem foi uma revelia, né? Parece que foi até um respiro, né, da queda anunciada, o problema que houve com a Argentina, né? O índice de lá derreteu. O pessoal está extremamente preocupado, alguns estão esperançosos, tem pessoas querendo já investir na China, investir na Argentina, aproveitar que lá está numa crise séria. Será que é o momento? Será que não? Tem colegas meus que estão indo em casa de câmbio buscar comprar peso argentino para guardar, achando que chegou no fundo do poço. E quando às vezes é só um respiro, né? A gente não sabe até onde pode ir. Mas vamos lá. Pessoal, a gente começou a falar ontem sobre código de ética da PMEC. E passamos pelo capítulo 1. É bastante conteúdo. Muita coisa era uma incrementação da outra, né? Então acaba se tornando redundante. É aquilo que eu falei, você entender código ou lei, você não tem que decorar eles. Né? Não é o correto você decorar, não é uma cobrança para o analista decorar esses códigos, né? E sim ele saber como eles funcionam, para que lado que eles tendem, como que você deve agir e se comportar em cima deles, né? Agora a gente vai passar, deixa eu rapidamente passar aqui para minha tela, deixa eu fazer aqui a inversão. Aqui mais. Acho que agora sim. Agora já dá para enxergar legal. Né? Até onde vocês enxergam. Cá, cá. Agora sim. Agora ficou melhor. A gente já consegue. Aqui. É que às vezes a gente vai fazendo algumas alterações aqui pelo OBS. Ficou um pouco. Distou um pouco na hora de apresentar, né? Aqui. Legal. Acho que agora vai. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre o capítulo 2, que seria as regras e conduta do analista. Até então a gente viu as disposições ontem, né? Foi um papo bem legal. Quem não pôde assistir já está aqui no canal aqui do Charles Nader. Também está lá no meu canal DT Dog Trader aqui no YouTube. E hoje a gente começa a falar sobre o capítulo 2, regras e conduta do analista. Lá? Um detalhe.
Tudo isso que eu estou falando aqui, apresentando, mostrando para vocês, a gente conversando, se vocês entrarem lá no site da PMEC, tá exatamente o código de ética da PMEC. Se vocês não quiserem digitar totalmente esse código que está aqui embaixo, vocês podem jogar no Google, né, o código da PMEC. Eu vou até tentar colocar aqui para vocês o link. Eu coloquei o link, que é o código de ética da PMEC. Tá? Esse é o código da PMEC. Ó, o Luciano chegou por aí. Boa tarde, Luciano. Não tem problema, cara. Começou ontem, tá? Depois você assiste. Tem bastante coisas legais ali para a gente poder entender algumas lógicas. Mas como eu disse, esse código em si, ele fica bem redundante, tá? Então a gente precisa entender a lógica dele para não se perder na prova. Porque a prova, várias questões dela são redundantes. Então as alternativas acaba falando exatamente a mesma frase acrescentando uma palavra, ou exatamente a mesma frase e mudando a vírgula do lugar, que acaba mudando totalmente o sentido da resposta, né? Então, quem quiser acompanhar também pela live, pode clicar nesse link que eu pus aí no chat, tá? E vamos dar sequência nele. Então, bom, capítulo 2, regras de condutas do analista. Então, primeiro item, potenciais situações de conflito de interesses no exercício da atividade do analista. Tá? Eu fui grifando em laranja o que eu achei interessante que pode gerar alguns dados para a gente, pode a gente pensar já de cara, né? Deixa eu mudar aqui, vamos lá. Quando falar conflito de interesse, o que seria um conflito de interesse? É alguém fazer algo, né? Pressupondo ou tendo em vista o ganho de algum outro bem, né? Então, por exemplo, se o cara trabalha varrendo rua, ele percebe que se ele sempre varrer a calçada de tal casa, a gorjeta no dia de Páscoa, no dia das crianças, no Natal, é maior. Então toda vez que ele vai fazer aquela varrição, ele vai lá, varre bonitinho, só que na hora que vai varrer a casa daquela determinada pessoa, ele sempre varre melhor, tá? Ou se tiver alguma outra coisa que não seja da competência dele, ele faz para ganhar um a quem a mais. Ou se a pessoa que é dona daquela casa tiver próximo ou tiver campo de visão dele, ele dá um talento maior. Tá? Então ele valoriza o serviço dele para tentar ganhar um pouquinho mais. Então se você for pensar, isso é um código de ética correto da forma dele? Não, ele tem que executar a função dele da melhor maneira possível em todos os lugares. Não é porque é uma casa A, B ou C. Se ele está fazendo isso para poder recolher um brinde a mais, ou um dinheiro a mais, ou alguma vantagem a mais, não é coerente, não é condizente. Então, quando a gente pensa em conflito de interesses, dentro do código ou dentro de qualquer código, a gente sempre tem que pensar dessa forma. Então, que tipo de problema que um conflito de interesse que um analista poderia ter? Ele sabe que, por exemplo, um dos clientes dele adora comprar VEG. Então, todo e qualquer sinal de VEG, ele vai chamar compra para deixar o cara feliz. Porque ele sabe que se VEG ir bem, ele vai ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então, será que ele está sendo coerente com o tipo de análise dele? Não, ele está tendo um conflito de interesse, né? Então, aqui ele começa a tratar justamente dessa questão. Tá, o Luciano está por aí, o J. Santana, boa tarde, Guilherme, boa tarde. Vamos lá. Então, o artigo 3, o que ele fala? É vedado ao analista aceitar benefícios que de alguma forma possam ter o objetivo de influenciar a sua análise em particular. Outro exemplo que pode acontecer de conflito de interesse com o analista. Ele vai visitar uma empresa, onde a gente estava falando lá daqueles brindes, né? Será que o brinde é coerente ou não, né? O analista receber, né? Receber presentes em desconformidade com a política específica da instituição que atua. Justamente aquilo que a gente estava falando ontem, que a gente acabou de falar, né?
Vai ter um parágrafo único. Caso a instituição em que ele atue não possua política sobre a matéria, deverá ser seguida a orientação específica a ser emitido pelo CSA, Conselho de Supervisão do Analista, que restrinja quaisquer presentes àqueles de pequeno valor. É justamente aquilo que a gente falou ontem, né? Por exemplo, o cara vai num evento da Nelogica, que é uma das plataformas, e ela entrega uma caneta, ou que nem teve no Master Trade, que ela entregou uma agendinha, né? Ela entregou uma agendinha pra gente, né? Todo mundo que foi no Master Trade recebeu aquilo. Ah, ok, é um bem de baixo valor e tá tranquilo e estava dentro da política. Agora, é lógico, se ela tivesse entregando uma Montblanc, né, a caneta que até colocaram ontem no chat, né? Se tivessem colocado uma Montblanc, pô, vai influenciar. Se ela tivesse dando um laptop para as pessoas, já com o software dela instalado, pô, isso vai influenciar o tipo de visão que a pessoa vai ter, né? E é isso que o analista tinha que entender. Até ontem teve uma pergunta no chat, né? Se por exemplo, de repente, que nem tem vários canais do YouTube que acabam o pessoal fazendo uma pergunta e paga, né? Coloca lá um valor e paga para ficar no topo. É uma série de monetizações do YouTube, né? Se isso é coerente ou não com o código de ética da PMEC. É aquilo que eu falei, precisa entender como não tem nada no código da PMEC em relação a isso. Então teria que entender se tem alguma coisa entre o analista e a corretora que restringe esse tipo de atividade. E se não houver e o analista receber, ele tem que encaminhar para esse conselho de supervisão, para eles lá determinarem. Não, olha, isso não tem problema, sim, isso tem problema. Ó, se o cara der uma doação, você não tem problema, você pode aceitar, você não está ferindo seu conflito de interesse nem seu código de ética. Agora, se o CSA fala, olha, você não pode fazer isso porque pode determinar que você passe a dar mais calls pelo YouTube do que, por exemplo, da tua corretora, se houver essa questão, a CSA pode bloquear. Então tem uma série de relatórios, uma série de análises em cima disso para a gente poder entender, tá? O Guilherme Gonçalves está falando assim, se o analista indica um ativo para compra para seus seguidores do YouTube, sabendo que a corretora dele tem como meta do dia zerar a posição desse ativo. Não é bem assim, cara. Se a corretora tiver algum contrato com determinada ação, tá? E ela está negociando essa ação, ela tem que entrar em período de silêncio. Então o analista ele não pode chamar nenhum tipo de operação para aquele tipo de ativo, tá? Então, por exemplo, a Petrobras, ela há pouco tempo atrás, ela precisou sair de uma grande posição de troca lá de acionistas, né? Então ela precisou fazer uma transação grande. Para ela fazer aquele tipo de transação, ela teve que contratar duas corretoras para fazer essa troca, tá? Não vou citar nome de corretoras, que eu acho que não é ético, tá? Mas ela foi até essas corretoras e falou, olha, eu preciso movimentar 200 bilhões aqui de Petrobras do acionista A para o acionista B. A corretora deu o seu valor, né? Cada uma negociou, acertou, fecharam um contrato, apresentaram para a CVM, para todos os órgãos, aprovou, ok, vamos fazer? Vamos. Anunciaram isso publicamente através do RI dela, tá? E aí essas corretoras, elas ficaram em período de silêncio, ou seja, elas não podiam comentar nada sobre Petrobras, nenhum analista daquela corretora. Então, se aquele analista daquela corretora estivesse dentro de uma live do YouTube, ele também não poderia falar, porque ele deveria seguir esse conflito de interesse da corretora, tá? Então tem essa questão do período de silêncio. Vamos ver aqui o Guilherme Gonçalves. Mas eu falo de carteira própria, da mesma corretora. Não, cara, não tem. Eu desconheço isso, cara. Se o analista estiver fazendo isso, ele pode estar infligindo esse código. E todos os analistas, tudo que ele fizer, tem um relatório diário que ele tem que mandar para a PMEC, para a CVM. Tá? Então, todos os calls que ele fizer, ele tem que arquivar por 5 anos. A gente vai ver nesse código de ética e vai ver mais para frente, né? Mas ele tem
uma listagem que ele tem que fazer, tem relatório diário que ele tem que mandar, falando que tipo de operação que ele fez ou indicou, se ele fez da conta própria dele, se ele indicou para clientes, se tinha um conflito entre a compra dele do dia em relação à zeragem da carteira recomendada. Isso daí é tudo arquivado, cara. Então é um pouco mais complicado. É aquilo que eu falei. Existe esse código e o pessoal segue à risca, tá? Outro ponto. Receber no exercício da sua atividade de analista qualquer tipo de benefício ou compensação de estranho ao estabelecido em seu contrato profissional. Né? É muito comum você, em algum evento, alguma coisa do tipo, você vê alguns clientes chegarem e falarem assim, olha, muito obrigado, você tem me ajudado muito. O cara vai lá e dá um, sei lá, um vinho, um whisky de 3 mil, um vinho de 5 mil reais, um relógio de 15, 20, 30 mil reais. Então esse tipo de situação acaba gerando um conflito de interesse, o analista ele tem que recusar. Isso por regra. Tá? Como ele vai sair com o investidor falando, olha cara, desculpa, mas eu não posso aceitar, eu não sei, mas pela via de regra aqui é complicado. Não pode. Tá? Outra coisa, receber privilégios, inclusive em situações como viagem para sede ou dependência da empresa emissora, de valores mobiliários. Né? Perdão, pessoal. Aqui tem parágrafo único. Na determinação de uma situação de privilégio, será levado em conta o grau de exclusividade do benefício e seu valor financeiro. O que ele quer dizer com isso? Lembra que eu falei que tem aquelas agências de sell-side, né? Tem alguns analistas que costumam ir visitar as empresas para ver como que está a empresa, como que está a saúde financeira, ou algum aporte novo que a empresa vai fazer, uma expansão. Então, sempre acaba pintando viagens e convites para o pessoal ir conhecer essas empresas. Né? Vamos partir do seguinte princípio. Vamos supor que a Paranapanema vai criar uma nova estação, isso é tudo fictício, tá? Ela vai criar uma nova estação no meio de Goiás. Tá? Uma nova estação de tratamento de cobre para fazer as novas ligas dela, os novos cabeamentos. Pô, legal. Então, se o analista for convidado para ir para lá, ele tem que ir pago ou do bolso dele, ou pago da corretora dele até a empresa, visitar o hotel, ou seja, ele tem condições próprias de ir até lá. Ele não pode, por exemplo, aceitar um jatinho ou ir de helicóptero com o diretor da Paranapanema e ficar hospedado num hotel, tudo a custas dessa empresa. Né? Isto fere o código de ética, porque vai influenciar na questão de análise da pessoa. Né? A pessoa não está sendo imparcial, ela está tendo um ganho, né, ou de ego ou de valor financeiro para poder ir lá nesse todo esse requinte. É lógico, agora se a mesma Paranapanema vai abrir uma nova fábrica na divisa entre Amazonas e Venezuela. Tá? Vai lá, vai abrir lá. Legal. Pô, não tem avião, não tem local para ir, não tem hotel para se hospedar, não tem nada. Pô, isso tem que ser acordado. Olha, para vocês irem para lá, vocês têm que ir até Manaus. Em Manaus, um jatinho ou um helicóptero próprio da Paranapanema vai pegar todos os analistas de todas as corretoras e vai levar para um alojamento que está sendo feito lá e esse alojamento é da Paranapanema. Aí não é um conflito de interesse, porque não tem como você ir até o local. Entende? Então é esse tipo de situação é que precisa entender. Né? Muitas vezes acontece esse tipo de situação. A pessoa vai a custo da empresa, vai lá, todo luxo, fica naquele hotel maravilhoso, vai visitar a empresa, almoçar, aqueles restaurantes exóticos, comida cara. Tudo isso acaba influenciando a análise. Ele tem que ser imparcial. Imagina se o analista vai lá, vê tudo isso daí e vê que a empresa não está numa condição boa. Ele vai fazer o relatório dele, de sell side ou de recomendação ou fundamentalista, né, em relação à empresa, ele vai estar sendo, vai estar dentro de um conflito, né? Então você vê que acaba esse código ele fica sempre redundante, né? Outra questão,
O artigo 4 fala, ó, demais situações nas quais surja em algum nível ou conflito ou aparência de conflito de interesses devem ser claramente explicadas para o investidor. E em relação a isso são exemplos. Ó, situações tipificadas pelo regulador como sendo conflito de interesse que exigem que o analista inclua seus relatórios ou em outras comunicações declarações específicas, conforme a CVM 483 de 6 de julho de 2010, em anexo. Tá? Eu até coloquei aqui, vou colocar aqui. Aqui está a instrução da CVM 483, eu estou colocando no chat, né, esse tipo de instrução. Se vocês jogarem lá, instrução CVM 483, vocês vão pegar. Vamos ver o que mais que ele fala aqui, a gente poder juntar, né? Então, assim, qualquer relatório que o analista for fazer, ele tem que sempre estar explicando lá embaixo, além do motivo da compra ou da venda, se ele acreditar que não tem nada de conflito de interesse, ele tem que postar, ele tem que deixar claro, muito claro e respeitoso ao investidor, dizendo, olha, fui visitar a empresa nos dias tais a tais, fiquei nesse hotel assim, 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 vimos essa frequência. Então, às vezes a gente vê até no YouTube ou mesmo em corretoras, né? Você vê, olha, visitação sobre a, sei lá, visitação na Itaúsa, né? Visitação em determinada empresa. E lá tem todo um elencado, tudo o que foi feito, aonde que ele foi, o que que ele fez, como que ele fez, o que que ele achou. Isso tem que estar claro no relatório do analista, justamente para não gerar conflito de interesse. Tá? O anexo 2 fala outras situações, tais como assentos de conselhos de companhia emissoras ou participações relevantes em companhias concorrentes e emissores. O que seria esse caso? Se o analista ele faz parte de um conselho da empresa Batatinha, tá? E ele for fazer um tipo de recomendação de compra como analista para a empresa Batatinha, ele está quebrando uma ética, né? Ele está gerando um conflito de interesse. Na realidade, ele está aconselhando as pessoas a comprar algo que ele faz parte do conselho, algo que ele tem poder sobre a companhia, né? Fala assim, assentos em conselhos e companhias emissoras ou participação relevante em companhias concorrentes. Por exemplo, se o cara tiver, se ele for fazer parte da assessoria do Itaú, tá? E ele fala assim, bom, eu não posso fazer uma recomendação de compra do Bradesco, porque eu tenho que pedir para comprar a minha empresa. Né? Muitas vezes, antes eu trabalhava na GM, até uma analogia à parte, né? Na GM tinha muita dessa situação. O funcionário tinha o carro dele e de tempos em tempos a nova chefia que aparecia falava, não, você tem Fiat, não pode ser, você tem que ter GM. Você tem que ter GM, não, vou te mandar embora. A gente escutava essas coisas, né? Teve uma série de supervisores, coordenadores que eles tiveram, inclusive, numa época lá que dá um jeito de comprar um carro da GM. Então tinha cara que estava comprando Chevette, isso há 5, 6 anos atrás, não é muito distante. Tinha cara que estava comprando Chevette 93, 94, um Corsinha 96, né? E tem muitos até hoje que é o seguinte, o supervisor vai lá de Pampa, vai lá de Chevetão, tá? Corsinha antigo, e na casa dele ele tem um Corolla, né? Então é justamente para medo de perder emprego, né? E aí o que que acontece? Pô, ela tá ferindo uma ética. O funcionário é dela, trabalha para ela, porém a vida do funcionário, o que ele faz na vida dele é outro conceito. Se ele quer ou não ter um carro da marca, ou se ele pode ou não ter um carro da marca, é a opinião pessoal dele e da família dele. A empresa não pode forçá-lo, né? E justamente nessa questão de conflito de interesse. Então imagina um cara que trabalha no Itaú fazer uma recomendação de compra do Bradesco. Você fala, pô, não pode. Lógico que pode, tá aqui. Não tem problema nenhum. O investidor não quer saber se o cara trabalha no Itaú, no Bradesco, na Clear, na XP. Ele quer saber de uma boa possibilidade, uma boa oportunidade de investimento.
Então ele tem que respeitar essa questão de conflito de interesse, né? Ó, a Danusa tá por aí. Fala, Danusa, tudo bem? Olha lá, a Danusa, ela trabalhou na GM de São José. Infelizmente, eu não tive o prazer de conhecê-la nessa época. Eu também trabalhava na GM na mesma época, mas como eu ficava rodando São Caetano, São José, Gravataí, não dava para entender, né? Mas olha, ela tá colocando aqui, ó. Quando eu trabalhava lá, tinha um carro da Ford, tinha que estacionar quase 1 quilômetro de distância. Exato. Na Ford tinha isso mesmo. Na GM de São José tinha isso mesmo. Quando você estacionava, o pátio era longe. E eles liberaram os primeiros 600 metros somente para carros da GM. Após 600 metros da portaria é que podia colocar os carros de era terceiros e outras marcas, que era o terrão, né? Era lá o terrão, né? A laranjona lá, né, Danusa? Olha lá, eles não deixavam estacionar geral. É bem isso mesmo, o terrão. Quer dizer, isso é coerente, é condizente, né? Muitas pessoas falam assim, ah, é sim. Pô, então o cara que trabalha na Ambev nunca ele vai poder tomar Coca-Cola, porque senão ele vai estar tirando o emprego do pessoal da Ambev. Não, a Ambev ela tem que se tornar melhor e mais prazerosa para o cliente final desejar comprar ou desejar tomar um refrigerante dela, né? Então é essas incoerências que acontecem que não faz sentido, né? É aquilo que a gente fala, né? Que eu sempre falo nas lives, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Todo código de ética, regra de CVM, lei geral, ela tem que abranger exatamente toda a situação. A questão de equidade, a pessoa tem que ser correta, né? Correta e coerente. Né? Vamos lá. Eu faço algumas analogias de vez em quando, saio um pouco do tema que eu acho que é meio complicado. Até então a gente estava vendo trocentos mil sopinha de letrinha de códigos. Na sequência a gente começou uma série de cálculos. Uh, e agora a gente vai para leis. Né? Então, se a gente só ficar lendo, 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 não faz sentido. Então a gente tem que ter alguma analogia para a gente sempre lembrar. Então, quem for fazer a prova, quem estiver no chat agora e for fazer a prova, lembrar dessa questão do código de ética, né? Lembrar disso que eu falei. Pô, então o cara que trabalha na Ambev nunca vai poder tomar Coca-Cola, para você lembrar sempre o que é um conflito de interesse, né? O item 2 desse capítulo 2, ele fala assim: compromisso de busca por informações idôneas e fidedignas para serem utilizadas em análises, recomendações e apresentações. Luciano, eu fiz a prova segunda-feira. Tá? Ontem, inclusive na live de ontem, eu fiz um apanhado geral de qual foi a minha sensação da prova. Tá? Eu tenho que esperar agora o resultado. Vamos esperar se até quinta ou sexta sai. Assim que eu souber, eu venho aqui avisar, pode ter certeza. Tá? O que ele quer dizer aqui? Todo analista ele vai ser responsável por qualquer informação que ele repasse. Tá? Quer seja notícia, quer seja que ele ouviu, quer seja se ele conferiu ou não, ele é o responsável pela recomendação. Então, ele assume qualquer tipo de corresponsabilidade da informação que ele buscou não saber para poder passar para frente. Né? Então, dentro disso, ele tem aqui os artigos. O artigo 5 ele fala: o analista deve zelar pela idoneidade e fidedignidade de suas informações, estando pronto para apresentar fontes e bases metodológicas das análises. O analista deve possuir uma base razoável que suporte suas opiniões, calçada em dados, informações, técnicas e metodologias que atinjam todos os aspectos que julgar relevante para a matéria. Arquivos e outras informações que deem suporte a conclusões a um relatório de análise devem ser disponibilizados à instituição empregadora para guarda por um período de 5 anos. Alterações metodológicas que tendem a modificar conclusões da análise devem ser explicitadas. Então, o que acontece aqui? É aquilo que eu falei. Ele tem toda e qualquer análise que ele fizer e toda e qualquer recomendação que ele fizer, ele é corresponsável por isso.
Então, todas as análises, até agora há pouco um rapaz perguntou, mas se o analista fizer um pedido de compra de manhã para sabendo que a corretora vai zerar toda aquela situação no fim do dia, né? Se ele pode fazer isso ou não, ou se ele está ferindo. Entra exatamente nesse capítulo. Eu não lembro quem foi que falou aqui, deixa eu ver se eu... o Guilhermo Gonçalves, eu não sei se você está por aí, Guilhermo. Então, assim, o analista ele tem que buscar. Se ele é um fundamentalista, ele vai pegar os relatórios, toda emissão. Se ele é um analista técnico, ele vai pegar análise gráfica, baseado em cima da análise gráfica, ele vai fazer a recomendação. Tudo que ele fizer, ele tem que arquivar. Todos os tipos de recomendação tem um relatório que tem que ser arquivado e colocado lá, guardado na corretora por 5 anos. Então está aparecendo até papel do imposto de renda nosso, né? Então, toda e qualquer informação você tem que guardar por 5 anos. Então, inclusive esse é o típico da pergunta, não caiu para mim, mas teve algumas pessoas que eu conversei que caiu exatamente essa pergunta, que falava que todas as análises que o analista realizava, qual o período que deveria ser arquivado. Não, como é que era? Era mais ou menos assim, todas as análises que o corretor e o analista divulgam devem ser guardadas de que forma? Aí tinha opção A, opção D, opção C, opção e ia nisso. E aí, dentro dessas opções, uma delas tinha essa questão. Né? Ele tinha que ter uma base razoável, né? Informações, técnicas e metodologias, e tinha que estar disponibilizada a instituição empregadora para a guarda por 5 anos. Estava exatamente assim a questão. Eu não tive a sorte ainda de cair isso comigo, tá? Vamos torcer para que eu não precise ter essa sorte da próxima prova, que eu consiga passar nessa, que eu tenha passado, tá? Então, o Guilherme tá por aí, Guilherme. É que você perguntou, né? Se o analista faz, ele tem que colocar toda essa questão aqui, viu? Dos 5 anos, ele tem que arquivar, tem que mandar. O que ele fala de alterações metodológicas? Imagina o seguinte, eu tenho um sistema, um trade system. Então eu falo, olha, toda vez que eu tiver, por exemplo, o IFR acima, o MACD virado para cima, o IFR virado para cima, apontou uma compra. Eu faço o meu relatório em relação a isso. Legal. Então eu recomendo a compra do ativo X por esses motivos. Legal, emito meu relatório. Se daqui uma semana eu avaliando, estudando, vejo que determinado, vamos supor que o MACD e o IFR eles não são tão confiáveis e que quem funciona melhor para aquele ativo seria o OBV, tá? E eu de repente mudar o meu método, ou seja, a partir de segunda-feira todos os indicativos de compra e de operações eu vou fazer em referência ao OBV. Eu tenho que descrever isso nos meus métodos, no meu call, no relatório que vai para o investidor, para ele estar sabendo que a metodologia que está sendo aplicada está diferente. Né? Então, normalmente o que a gente vê muito em relatório é assim, uma análise gráfica. Né? A pessoa fala, olha, vamos comprar isso por pivô. Vamos efetuar essa compra em tal ponto, stop em tal ponto, alvo em tal ponto. Aí outro ativo ou outra operação naquele mesmo ativo subsequente ele fala, vamos comprar porque teve um pullback na linha, na média central. Tá? Ou seja, ele mudou a metodologia dele, porque a primeira compra foi por pivô. A segunda compra que ele está efetuando é um pullback, ou seja, é uma alteração metodológica dele. Ele está usando um outro setup, uma outra vertente para chamar a compra. Ele tem que informar isso. Ele tem que sempre informar isso. Deixa eu voltar aqui. Artigo 6. No uso de fontes secundárias, o analista deve formar uma convicção que tais fontes são seguras.
Dentre outras fontes, o analista que, se utilizar do trabalho de outro analista, assume plena responsabilidade pelo cumprimento nos relatórios de análise de conjunto e das exigências do presente código. É vedada a utilização de trabalhos, conceitos, textos, números ou qualquer material produzido por terceiros sem a citação de fonte. O disposto no caput desse artigo não se aplica quando o material utilizado for da própria instituição com qual o analista mantenha vínculo. Então, o que acontece? O que ele está dizendo nesses artigos aqui, 6, 7 e 8? Se o analista recebeu uma informação, viu um outro relatório, viu uma enquete no jornal, uma imagem no jornal, um infográfico no jornal, ou se ele viu algum outro analista falando, tá? Ele tem que ter a certeza que aquela informação que aquela pessoa passou é segura para poder repassar a informação para o cliente. Se ele não tem essa informação, ele não deve passar. Tá? Caso ele passe, ele é responsável por esse tipo de informação. Ou seja, ele passa a ser responsável pela análise do que ele ouviu de outra pessoa sem confirmar os dados. Tá? Isso é muito sério. Né? Não adianta o cara efetuar uma chamada de um determinado ativo ou de uma determinada operação, sendo que ele não foi confirmar os dados se aquilo realmente era fato, né? Ou não. Outra coisa, um analista, por exemplo, da Clear, que é no qual o Charles Nader faz parte, tá? Ele está vendo lá no tempo livre dele, ele está lendo lá Valor, ou está vendo alguns vídeos no YouTube, aí ele vê um analista da empresa, vamos supor, da Rico, que é do mesmo grupo da XP, tá? Ele vê uma orientação de um analista, e ele achou aquela orientação interessante, que fazia sentido, ele pode também chamar aquela compra, desde que ele cite que ele viu, olha, o analista da Rico, no nome tal, chamou este papel desta forma, eu estou olhando o papel e também concordo com ele, portanto também vou fazer a compra. Aí ele tem que determinar e discriminar que ele viu analista A, B ou C, ele tem que citar a fonte, tá? Tem que dar a fonte. Lembra quando a gente falou lá, respeito aos analistas, o primeiro item lá, quando a gente falou desse código de ética, o capítulo 1. Então, respeito aos outros analistas, né? E isso faz parte também. Agora, por exemplo, se o Charles está dentro de uma live dele, ele vê lá na Clear que o Igor Rodrigues fez uma recomendação de compra. O Igor Rodrigues, para quem não sabe, é outro analista aqui da Clear, tá? O Igor fez uma recomendação de Banco do Brasil e ele quer manter essa mesma recomendação no relatório dele, ou chamar essa compra na live dele, ou para os investidores e clientes que acompanham ele, ele pode fazer sem citar o nome do Igor Rodrigues, não tem problema nenhum, ele não está ferindo nenhum código de ética, porque na realidade o analista está na mesma instituição que ele trabalha. Ficaria às vezes insano. Se a gente pensa dentro da Clear, ok, você tem poucos analistas que passam os valores para investidores. Então você até consegue concentrar. Mas imagina, por exemplo, um Itaú, que ele tem várias redes, várias locais e opera em várias cidades. Você imagina um analista em São Paulo passando um call, ele vai ter que verificar primeiro se qualquer um dos outros analistas de todo o Brasil se fez aquele call ou não. Vai ficar insanamente impossível ele saber, né, se a pessoa fez ou por que ela fez, acessar o relatório, copiar, às vezes não dá nem tempo, principalmente no intraday. Ou mesmo numa operação pequena, curto prazo. Então ele tem que sempre estar lembrando disso. Tá? Artigo 9. O analista deve... lembrando, pessoal, toda vez que vocês estão vendo, eu estou colocando em laranjinha. Tá? Essa parte laranjinha é uma técnica que a gente usa para quando vai ver algum tipo de lei, alguma coisa assim, você ter palavras-chave. Tá? Então você acaba depois criando um mapa mental. Quando você
Uma coisa é você ler e estudar ela. Outra coisa é você revisar. Quando você for revisar, é muito mais fácil. Esse código que eu coloquei aqui no chat, vocês podem pegar e imprimir. Grifa essas linhas, né? Ou grifa linhas que façam sentido para vocês, ou palavras que façam sentido e que vocês consigam fazer analogia. Porque quando vocês forem revisar para prova ou pré-prova, vocês já têm a informação. Só de bater o olho que é, você já acaba, o seu cérebro acaba completando toda a informação, né? Ela acaba associando, tá? O artigo 9, ele fala: o analista deve divulgar os resultados de suas análises e suas opiniões com clareza e precisão, sem omissão de informação relevantes, e com a separação entre os fatos e opinião. Uma coisa é ele falar: a Petrobras soltou um balanço. Isto é um fato. Se ele falar: a Petrobras soltou um balanço e eu achei que o fluxo de caixa dela não está muito legal, parece que a gestão dele está ineficiente. Pô, isso é uma opinião. Então, no relatório dele, ele tem que colocar o que é fato e o que é opinião. Tá? O que é a impressão que ele teve ou qual a análise que ele teve. E ele tem que ser bem claro em relação ao que é opinião e o que é fato, para não induzir o investidor, né? Não adianta ele falar: ó, eu sou apaixonado por Itaúsa e realmente ela mantém uma boa gestão, tudo bonitinho e tá um pouquinho pior agora, mas eu acho que é uma fase e dá para continuar tocando. Pô, esse tipo de análise é incoerente. Ele está quebrando um código de ética, ele está induzindo o cliente a efetuar uma compra num papel que ele gosta, numa ação que ele gosta, sendo que não é exatamente aquilo que ele viu numericamente. Tá? Então, esse tipo de situação é que a pessoa tem que entender. Tá? O caput desse artigo se aplica a qualquer tipo de material, escrito ou não, que divulgue a posição do analista. Ainda que não seja caracterizado como relatório de análise, incluem-se, dentro de outros, contatos telefônicos, entrevistas e apresentações. Comunicações sucintas, tais como lista de ações recomendadas, devem conter o aviso quanto à possibilidade de acesso aos relatórios de análise detalhados que os suportam. O analista deve se assegurar de que não induzir o investidor à conclusão de que existia qualquer tipo de garantia ou segurança na recomendação ou nas suas conclusões. São de alguma forma assegurada pelos fatos. O analista deve informar o investidor quanto à existência de risco em investimentos que recomendar. Então vamos voltar um pouquinho aqui. A pessoa, quando se torna analista, ela é analista todo o tempo. Uma coisa é eu estar conversando, por exemplo, com a minha esposa ou numa rodinha de amigos aqui, e a gente bater um papo e acabar comentando alguma coisa sobre a ação. A hora que eu estiver falando sobre a ação, eu estou opinando, ou seja, eu sou um profissional de investimentos, tá? E eu estou comentando sobre uma ação ou sobre um investimento, ou seja, eu estou tendo ou não, querendo ou não, eu estou tendo uma evolução ou uma indicação de alguma análise, né? Uma indução, querendo ou não, e consciente ou inconscientemente eu estou induzindo, eu estou criando uma indução falando de determinado ativo ou determinada operação. Tá? Então, esse tipo de situação que o analista tem que sempre se preocupar, porque mesmo se ele estiver num lugar batendo papo, numa rodinha de amigos, numa reunião, num conference call ou por telefone, ele jamais pode falar qualquer tipo de análise. Porque se ele estiver falando, ele vai estar mostrando exatamente isso. Tá? Ele vai estar induzindo, ele vai estar tendo uma tendência em recomendação. Certo? Então isso daí é uma coisa que o pessoal tem que ficar muito ligado. Caiu uma perguntinha para mim na prova que era mais ou menos isso. Só que não era no código de ética, eu acho que era do código da CVM 598, que a gente vai ver lá para frente. Que falava o que caracteriza uma análise, um relatório de análise. Era mais ou menos assim a pergunta. Lá na frente eu vou mostrar a 598 um outro dia.
Deixa eu ver aqui como é que tá no chat. O Cadu. Doug, é show. Tudo que você fala. Se eu pudesse falar com você pessoalmente, ficaria mais feliz. Ah, Cadu, me procura no Facebook. A gente bate um papo, cara. Deixa eu colocar o meu link aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera só um pouquinho. Todos os dias aqui na live, Cadu, eu sempre coloco as apresentações, né? Eu sempre falo qual que é o meu Facebook, onde que vocês me encontram, né? O meu YouTube, aqui o grupo do Facebook aqui do grupo do Acredito Operador, tá? Esse aqui é o meu Face, tá? Depois me acessa lá, a gente bate um papo, cara. Mas assim, você fala, obrigado que você gosta de tudo que eu falo. Às vezes nem eu me aguento de tanto que eu falo, né? Às vezes eu me perco aqui, acabo estourando tempo. Mas assim, é muita informação. A gente tem que fazer algumas analogias, né? A saga do CNPI foi justamente essa ideia, a gente poder estudar juntos. Nem sempre a gente tem a mesma opinião ou a mesma linha de raciocínio. Então, para isso foi montado esse grupo, tá? Então, se você precisar, dá um toque lá no Facebook e a gente bate o papo, tá bom? Pessoal, em relação a toda essa parte, está tranquilo? Todo mundo está entendendo? Tá sossegado ou ainda tá, ou já começou a confundir por ter muita informação? As informações estão bem embaçadas. Clica aqui na o J Santana. Quando você mexer aqui no vídeo, tem uma engrenagem. Se você clicar nessa engrenagem, você pode aumentar para HD, tá? Você coloca em qualidade aqui, você coloca em qualidade. É só você mudar de automático para 720. Ó, o sinal tá excelente, tá tudo tranquilo aqui. Ah, você falou embasadas. Ah, ok. Legal. Sim, todas as informações que eu passo aqui, que a gente bate um papo, que a gente conversa, eu faço questão de verificar as fontes. O que que acontece? Eu peguei lá no site da PMEC qual seria o conteúdo que é aplicado, que é cobrado para a CB. Peguei toda a listagem de material, comprei todos os livros, baixei todas as leis e tudo que eu mostro para vocês dentro do nosso estudo, eu faço questão de colocar as referências, né? Então sempre eu estou colocando sites onde eu peguei a informação, ou mesmo que nem a última informação que eu coloquei aqui tem um site, né? Tem onde que eu peguei a instrução, a 483, a questão da APMEC eu coloquei agora no chat há pouco, né? Mostrando. Então acho que a gente tem que sempre passar toda a informação, tá? Então vamos lá. Vamos dar mais uma sequência. Falta. Não, hoje a gente não consegue acabar, acho que o capítulo 2. Mas vamos lá. O artigo 10. Tá? Então ele entra aqui, né? O compromisso de busca por informações idôneas, fidedignas, para serem utilizadas em análise, recomendações e apresentações. O artigo 10 fala que no caso específico de relatórios de análise, deve haver especial diligência no atendimento às exigências regulamentares, conforme a instrução CVM 483. Tá? Inclusive está aqui a instrução, na sequência embaixo, falando qual é a instrução. Tá? Parágrafo único. O analista deve fixar critérios claros para a recomendação, rating, preço-alvo dos relatórios de análise e mapa de ações, tais como significado de compra, venda, manutenção e assemelhados, assim como composição de taxas e descontos utilizados. O que é isso? Qualquer relatório ou qualquer imagem que o analista for efetuar, ele tem que deixar bem claro aonde que é a compra, qual é o valor da compra, qual é o valor da venda, se for quanto que ele quer buscar de alvo, quanto que ele quer buscar de stop, qual que é a porcentagem de risco. Ele tem que estar sempre informando isso. Não adianta ele falar, ó, vamos entrar no ativo Banco do Brasil.
compra do Banco do Brasil. Ponto. Não, ele tem que falar aonde que é o ponto de compra, o porquê que ele está comprando ali, qual a figura gráfica, ou qual o elemento fundamentalista, ou qual análise que ele criou, aonde que é o stop da operação, aonde que é o alvo da operação, o quanto que ele quer buscar, qual a gestão de risco dele, tem que estar declarado. Isso está dentro da CVM 483. Tá? Vamos lá? Artigo 3, né? Item 3. Dever de independência do analista, inclusive frente à pessoa ou instituição que estiver vinculado. Esse caso é bem interessante. O que ele fala? No artigo 11, em qualquer circunstância, cabe ao analista o dever de resguardar a sua independência e objetividade frente às influências externas ou internas da instituição que atue. Influências muitas vezes são transmitidas na forma de pressões diretas ou indicações de cursos de ação mais adequados ao objetivo da firma. O analista deve dissociar depressões, apontando para a necessidade do cumprimento do presente código e de mais obrigações legais e regulamentares. Uma vez que as instituições tendem a estabelecer posições desvinculadas das opiniões individuais a respeito de um determinado assunto ou indicação de investimento, será comum que o analista se ache em uma situação de discordância em relação à posição institucional. Nessas circunstâncias, não há obrigatoriedade de divulgação da posição discordante. O analista deve, sim, se certificar de que a posição institucional representa um ponto de vista legítimo e suportado por fatos e análises, não sendo fruto de influências, pressões ou interesses. Isso daqui é muito sério, né? Muitas vezes a gente escuta falar, sempre tem um burburinho, ou sempre tem um disse-me-disse, que fala exatamente essa situação. Se o analista está lá, operando em determinada corretora, e a corretora cai inclusive naquilo que acho que foi o Gustavo, ou não lembro quem foi aqui no chat no começo da live, falou exatamente isso. O analista efetua uma compra da empresa X. Tá? Ele está lá fazendo suas análises sem problema nenhum. De repente ele percebe que a empresa dele está forçando a ele fazer algumas chamadas de venda daquele papel, falando não, vamos vender, ou vamos dizer até o contrário, mais fácil. Tá? A corretora chega para o analista e fala, olha, qualquer tipo de sinal que você veja na ação X é para chamar compra. É para chamar compra. Esse tipo de coisa fere o código de ética, porque o analista ele tem que ser imparcial. Ele não pode ter uma pressão em relação ao tipo de análise que ele vai fazer ou o tipo de papel que ele vai recomendar. Tá? Então, primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que se abster de dar a opinião dele em relação à compra ou venda. Tá? Ou seja, ele pode alegar, olha, eu não vi nenhum sinal gráfico interessante. E se abster para não interferir nessa questão. Tá? E ele tem que entender e verificar com a corretora o porquê que ela está fazendo esse pedido de qualquer indicação, qualquer possibilidade de trade, vamos chamar tal papel. Ele tem que inferir com a corretora, falar, olha, o que está acontecendo? Por que eu tenho que chamar uma compra desse papel? Vocês estão pedindo esse tipo de situação porque o analista central ou a corretora está vendo alguns fatos que sejam relevantes e que essa companhia vai trazer algum bem para o nosso investidor, ou vocês têm uma opinião sobre o assunto. Lembra que a gente estava vendo agora há pouco na aula que o analista ele tem que saber dividir muito bem o que é fato e o que é opinião. Ele vê um relatório e fala, olha, o lucro líquido da empresa cresceu. Pô, então o lucro líquido da empresa cresceu, é uma empresa boa, está sendo bem gerida, eu vou efetuar uma compra. Pô, no relatório dele ele tem que colocar o quê? O que é fato? O fato é que o lucro líquido da empresa cresceu. Está lá, está descrito, está conforme o relatório, conforme o balanço da empresa.
Agora, ele falar que a empresa está sendo bem gerida ou que o gestor daquela empresa fulano está realizando um excelente trabalho, isso é uma opinião dele e ele tem que declarar isso. Da mesma forma, se uma corretora chega para o analista e fala: olha, qualquer coisa que tiver no papel ervilha, latinha de ervilha para recomendar a compra. Vamos tradear ela, a gente precisa tradear ela. Ele precisa entender com a corretora se aquilo é um fato, ou seja, da onde que ela está buscando aqueles fatos, averiguar, lembra? Ele tem que averiguar informações secundárias, o porquê que está chamando, qual o interesse de qual, tá? E ver se aquilo é um fato ou é uma opinião da empresa. Se for uma questão de opinião, ele pode se abster e falar: olha, eu não vou participar disso. Ele não pode ser punido por isso. Tá? E de alguma forma ele pode até levar esse caso para a PMEC ou levar para a CVM e falar: olha, estão quebrando o código de ética. Então tem punição, tem uma série de coisas. Tá? Eduardo Porfílio Freire falando questões e problema dele com estabilidade corretora. Cara, eu não consigo te ajudar, tá? Eu não sou associado a nenhuma corretora. Eu sou um estudante para análise de CNPI. Então eu não posso nem comentar isso que você está postando aí, nem participar da sua ideia em relação a isso. O que eu posso te aconselhar é o seguinte: procura a sua própria corretora, procura o seu analista de investimentos, vê o que eles conseguem resolver em relação a isso. E se você não tiver ficar satisfeito com o tipo de informação ou prestada por eles, a única coisa que eu posso te indicar é o seguinte: existe, eu vou até colocar aqui para você. Eu não lembro o nome do site, mas se você jogar, eu posso. Depois me procura no Facebook, eu te mando. ah, Tem um local que o trader ou o investidor que está se sentindo lesado, que ele pode pedir um tipo de reparação, uma análise de uma junta em relação a isso. É uma abertura de procedimento de regularização, né? Então ele vai ver se aquilo que aconteceu na nota de corretagem dele ou alguma coisa errada, ele pode abrir, tá? No Facebook você me acha aqui, tá? Eu mandei o meu link. Me procura lá, eu vejo qual que é o link exatamente para você abrir. São reclamações que todo trader pode abrir, é gratuito. E ele vai mostrar o que é... Espera só um pouquinho aqui. Oi, voltei, pessoal. Me procura lá que eu vou explicar exatamente o que é, tá? É um sistema que nós temos de defesa. Todo investidor tem. Aquilo que eu falo. Todo o problema que eu tive com corretora, eu consegui. As corretoras com que eu trabalhei me ajudaram. Resolveram, fizeram toda a situação. Mas teve alguns casos que aconteceu já comigo com amigos que você não concorda com aquilo e você tem um procedimento que você pode seguir. Tá? Me procura lá, Eduardo, que eu posto lá e a gente conversa, tá bom? Pessoal, são 6 horas e 1 minuto. Eu vou estar parando por aqui a questão do código de ética. A Danusa Machado vai. A Danusa, você está por aí, Danusa? Responde no chat para ver como é que tá. Luciano, sim, aqui em cima, se você olhar, ele aparece, ele vai mostrando através de GIFs, né, o meu YouTube. Ele vai mostrando o meu Instagram. O meu Instagram é g.murilo. G.murilo. Tá? Eu tenho Skype também, só que é mais fácil você me achar ou pelo Face ou pelo Instagram. E a gente bate um papo, aí eu te passo o meu Skype, a gente pode até conversar melhor. Tá bom? Danusa já tá por aí. Danusa, eu já tô liberando aqui, tá? Só vou fazer um jabazinho, pessoal. Então, a partir de amanhã a gente continua essa questão a partir do slide 11. Deixa eu só anotar aqui qual que foi.
Deixa eu travar ele aqui para saber aonde que a gente parou. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte, pessoal? Tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Assim, são vários temas, acaba sendo redundante. A cada novo parágrafo, a cada novo item da lei ou da código de conduta, a gente começa apesar de ser bem redundante, a gente vai acrescentando mais informações a cada tema, né? Então é por isso que eu grifo em laranja para ter aquele mapa mental posterior, para a gente poder fazer um resumo rápido, né? Pré-prova, alguma coisa, você pega ele impresso lá, com grifa-texto, você marca determinadas palavras para poder montar. Legal, eu vou voltar aqui para a apresentação, só para fazer um jabazinho rápido. Bom, nosso grupo aqui no Facebook, aqui no YouTube é o Charles Nader Sharks School, tá? Quem puder se inscrever, dar like, compartilhar, ajuda o canal. Nós temos um canal no Facebook, eu acredito operador. São traders para traders. Lá é Muro de Lamentações, Euforia, Alegria. Conversar sobre problemas operacionais, oportunidades operacionais, sobre plataforma. E a mais recente participação aqui de todo o grupo está no Instagram, que é o Sharks School. Certo? Nós temos no canal, junto com o Charles Nader, participando do projeto, nós temos o Marcelo Peretti, ele faz o Wake Up Charles. Então, todos os dias, das 8h30 às 9h, ele mostra como que as ações dormiram lá fora, como que o pregão foi, algumas notícias que possam impactar nosso intraday. E às quintas-feiras, das 6 da tarde às 7 da noite, e aos sábados, das 11 ao meio-dia, ele apresenta a saga do agente autônomo de investimento. Então, da mesma forma que nós fazemos esse estudo sobre o CNPI, ele faz o estudo sobre o agente autônomo de investimento, mostrando todos os módulos, toda a linha de raciocínio. Tá? Temos o Martini Neto, que ele é analista CNPI, ele toca o pregão junto com o Charles, dando as melhores oportunidades na visão e metodologia deles de operações intraday e swing trade também. E da mesma forma, como a gente está estudando o código de ética, eles também se abstêm várias vezes falando, olha, aqui não põe a mão, aqui não tem trade. Então eles informam e tem uma postura bem coerente com o método e com o dia a dia dos traders, tá? A Carol Nagata, ela faz às terças-feiras o Risco do Trader, é um programa das 6 da tarde às 7 da noite. Tem mais um detalhe, o Martini aos domingos ele está fazendo Sunday Shark, onde ele fala tempos gráficos maiores. Às vezes é um pouco complicado durante o pregão ou durante uma operação intraday você tirar o gráfico da tela para poder falar outros papéis. Então, nesses programas de domingo está dando para conversar bastante em relação a isso. Então, a Carol Nagata, ela trabalha com teorias comportamentais. O programa dela vai ao ar às terças-feiras, das 6 da tarde às 7 da noite. Tá? Chama Riscos do Trader. E às segundas e quartas, nós temos a nossa digníssima Danusa Machado, que nos acompanha no chat. Psicóloga. Todas as lives dela são às segundas e quartas-feiras, das 6 da tarde às 7 da noite, onde ela fala a questão psicológica nossa questão comportamental e o quanto isso, o poder do hábito e quanto que o nosso hábito interfere na nossa tomada de decisão e qual a melhor forma da gente poder atuar e trabalhar em relação a isso, tá? A Danusa sempre ajuda a todos, tanto aqui no chat quanto no Face. Quando eu fui fazer a minha prova, eu fui para tentar ajudá-la, que ela ia começar, acho que naquele dia, em relação ao Face, em relação aqui às lives, eu fui a tentar ajudá-la e psicóloga é impressionante, né? Ela deu um show, né? Me deu uma puta de um bate-papo, uma tranquilização e me fez pensar de vários aspectos que até hoje eu ainda penso naquela conversa que a gente teve, Danusa, tá? Ela tenta me convencer em correr, mas eu falo que eu prefiro bacon, tá? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, pessoal, todos os vídeos que tiver nesse canal, eu coloco posterior, que fica nesse canal, eu também coloco no meu canal do YouTube, DT Dog Trader, tá?
Então lá fica um pouco mais elencado, bem mais fácil de digitar, de anotar, de vocês encontrarem. Qualquer dúvida, sugestão, conselho ou informação, vocês podem me procurar no Facebook, tá aqui Murilo Garcia. Tá? Quem preferir pode me achar também pelo LinkedIn, Murilo Macedo Garcia. E vamos bater um papo e vamos estudar. Amanhã, novamente, estaremos por aqui às 5 horas. Espero que eu já esteja com o resultado da prova em mãos, para a gente poder bater um papo, ou se lamentar junto, ou dar risada junto, né? E vamos dar sequência nesse código. Legal? Pessoal, fiquem todos com a Danusa. Um bom fim de tarde, bom começo de noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Tá contigo, Danusa.